que quando o homem de Gade, chamado Golias, vai enfrentar Israel, a Bíblia diz que essa era a oportunidade de Davi. Davi leva, louvado seja Deus, pão e queijo para os seus irmãos que estavam no acampamento, juntamente com Saul e todo o povo de Israel. E do outro lado do monte, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, estavam ali os filisteus confrontando o povo de Israel. Só que quando Davi vê aquele incircunciso confrontando o Deus de Israel, a Bíblia diz que Davi quer agora guerrear com ele. Saul vai tentar emprestar as armaduras, só que uma coisa eu aprendo com isso: Davi não conseguiu andar com as armaduras de Saul. Sabe por causa de quê? Porque quando Deus tem um chamado para alguém, o chamado é para ele próprio. Não adianta ninguém tentar imitar outro, porque o chamado é único. Eu sei que ninguém é insubstituível para dizer que ninguém entra no meu lugar, que ninguém cobra o meu lugar, que ninguém entra no meu turno e que ninguém cobra o meu turno. Mas quando Deus tem um chamado particular com você, é com você esse chamado. Mas quando Deus tem com outro, é com outro esse chamado. Oh, glória a Deus. E Saul tenta emprestar as armaduras. Davi não consegue andar. Ele diz: não precisa de armadura. Ele vai catar 5 pedrinhas e vai guardar uma de reserva para colocar na funda. Ele lança essa funda sobre a testa de Golias. Ele derruba Golias, decapita a cabeça de Golias, entrega no acampamento juntamente com a espada de Golias. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Davi é proclamado como rei de Israel. Só que no decorrer do tempo, a Bíblia diz que os inimigos subiam contra Israel e Davi sobressaía na guerra. Os inimigos vinham contra Israel e Davi sobressaía na guerra, porque aquele que matava leão e urso no anonimato agora estava enfrentando exército. Aquele que matava leão e urso quando ninguém o reconhecia, missionária Rosa, agora estava na frente da batalha. E Davi havia aprendido uma tática que talvez nem muitos aprendiam, porque Davi sabia rolar, sabia deitar. Ele tinha tática de guerra, ele tinha malícia para esse propósito. E quando eles pediam Davi, traz 200 prepúcios, Davi trazia 400. Quando mandavam Davi matar 500, Davi matava 1000, porque Deus era com ele enquanto estava Davi na obediência com Deus. Por isso que é necessário termos obediência com Deus, porque quando nós estamos em obediência com Deus, não pedimos o povo para dar glória a Deus, porque a presença automaticamente faz o povo dar glória a Deus. Quando nós estamos na obediência com Deus, eu não preciso pedir o povo para dar aleluia, porque a presença faz o povo dar aleluia. Quando nós estamos em obediência com Deus, eu não preciso vir aqui, prefeito Zé Martinho, para buscar minha vitória. Sabe por quê? A vitória corre atrás daquele que está em obediência. A Bíblia diz: anda no meu caminho e ser obediente, e as bênçãos irá atrás de ti. Glória a Deus, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Só que aquele que estava no anonimato, pequenininho, que cuidava das poucas ovelhas do seu pai, quando não tinha coroa, ele era obediente. Mas quando entra a coroa, entra também a soberba. E eu ficava orando com Deus: Senhor, por que tem pessoas que parece que não enriquecem, não adquires bem? Por que tem pessoas que parece que vem na lama e vai na lama? Eu ficava perguntando a Deus, questionando em Lucas capítulo 16, irmã Silva, porque eu falava: por que Lázaro era crente, Lázaro era temente, louvado seja o nome do Senhor, mas padeceu e morreu cheio de chagas, como um mendigo, mendigando as migalhas que caíam da mesa do rico. Aí Deus falava assim para mim: o rico no céu, ele teve a pior parte, mas Lázaro, mendigo na terra, no céu ele teve a melhor parte. E sabe o que Deus concluiu para mim? Eu não deixei Lázaro enriquecer, porque se Lázaro enriquece e não come das migalhas, estaria também com o rico no mesmo lugar. Glória a Deus. Tem pessoas que Deus não vai deixar enriquecer, porque quando ele enriquecer, ele esquece de Deus. E deixa eu dizer mais: tem pessoas que não vai te dar vitória provisoriamente, porque ainda ele vai deixar você passar pelo processo, depois vai te dar vitória. Porque se Deus te der a vitória, vai ser como um daqueles 10 leprosos. 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Cadê os 9? Jesus disse: não foram os 10 que foram curados? Cadê os 9? Cadê os 9 que vieram agradecer? Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, quando não tinha coroa, andava na obediência. Agora, quando tem coroa, a soberba entra no coração de Davi. Rei tem autoridade, né? Rei pode mandar, desmandar. Tem pessoas ao seu mandar, né? Ao seu comando. Ele manda ir, o povo vai. Ele manda voltar, o povo volta. E sabe o que Davi fez, missionária Rosa? Ele usa da tua autoridade para pecar contra Deus. Aí entramos na mensagem. 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 1. A Bíblia diz que era tempo em que os reis saíam para a guerra. Era tempo em que os reis saíam para a guerra. E segundo o costume judaico, nenhum guerreiro saía à guerra sem antes o rei estar na frente. Nenhum soldado saía para a batalha sem antes o rei estar conduzindo a locomotiva, está conduzindo a tropa. E Davi, a Bíblia diz que vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que ele
Davi estava em casa descansando. Missionário, você não está entendendo o que eu estou dizendo essa noite. Era tempo de guerra, irmã Silva, e Davi estava descansando. Meu Deus. Eu vou repetir porque talvez você não está entendendo. Era tempo de guerra e Davi estava descansando. Estamos vivendo um tempo de guerra e a igreja está descansando. A igreja está dormindo, a igreja está fazendo hora extra na terra. Sabe por causa de quê? Porque enquanto a igreja está cochilando e dormindo em tempo de guerra, Satanás está aí aproveitando tudo. Deixa eu te dar um recado aqui. Enquanto muitos crentes brincam de ser crente e está cochilando na fé, Satanás não está cochilando. Sabe por quê? Ele é aquele servo obediente. Ele faz 24 horas de hora extra por dia para derrubar o crente, para desanimar o crente, para interagir com o crente, para distrair o crente e fazer com que o crente perde a tua coroa da vida. Apocalipse vai dizer: eis que vem sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Sabe o que ele está dizendo? Não cochila não, porque o tempo está próximo e não é tempo de cochilar, porque a volta de Jesus está próxima. Oh Jesus amado, Deus santo. E era tempo de guerra, os filhos de Amon estavam subindo em guerra. Louvado seja Deus no território de Rambá. Louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer que Davi agora está em Jerusalém. Só que quando o homem descansa em tempo de guerra, a Bíblia vai dizer que ele perde as armaduras. E quais são as armaduras? Porque Davi, quando estava na guerra, ele era vestido com as armaduras físicas, mas estava com as armaduras espirituais. Mas quando ele descansa em Jerusalém, no palácio, na casa real, ele estava com as armaduras físicas, mas havia perdido as armaduras espirituais. E quais são essas, irmão Romero, pregador? Quais são as armaduras espirituais? Aquela que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo número 10. Revestido de toda a armadura celestial, para combateres contra a cilada do diabo. Porque a luta de Davi era contra ele? Não. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue nem a carne, mas contra principados e potestades das trevas. Se você está achando que a sua luta é contra o teu vizinho, se a sua luta é contra a tua esposa, se a tua luta é contra o teu marido, se a tua luta é contra os teus filhos, deixa eu te dar um recado nesta noite. A tua luta é contra principados e potestades e contra poderes. Porque se tem pessoas que dizem: eu piso na cabeça do diabo, que o diabo não tem poder. Você está enganado. Eu não estou aqui para levantar bandeira para diabo não, mas Paulo fala que eles são principados e potestades. Eles têm poder para subir do céu à terra. Até no ar o diabo age. E eu te provo, Daniel capítulo número 10, a Bíblia diz que Daniel estava próximo ao rio, estava orando. E Daniel estava orando durante 21 dias. Orando e não obteve resposta. O anjo Miguel vai descer e vai dizer: Daniel, homem muito amado, tu és querido por Deus. Eu desci aqui para pelejar por você. Eu creio que Daniel pensou: mas como assim? Em que peleja estou? Ele estava dizendo para Daniel: porque durante 21 anos tu está orando e o diabo está cercando as tuas orações. Agora pensa nisso aqui. Daniel, um homem temente a Deus, que continuou sendo crente mesmo quando saiu da tua terra. O diabo cercou a oração dele. Agora imagine eu aqui, eu vou dizer de mim, mas se inclui também, comedor de angu com feijão, que vem quando ora, vem quando jejum. Está achando que o diabo não vai pegar? É só cochilar para ver que o diabo não pega. E quais armaduras que nós estamos precisando para combater contra ele? As armaduras que faltam para o crente na atualidade é o jejum. A armadura que falta para o crente da atualidade é a oração. A armadura que falta para o crente da atualidade é a vigilância. Foi cantado aqui os Gideões. Será que tu está lambendo a água olhando para baixo, ou tu está bebendo da água olhando em vigilância? Ei! Nós estamos em guerra, igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra como igreja. Já chegou a hora de posicionarmos, já chegou a hora de andarmos vigilante. A Bíblia diz em Provérbios: louvado seja o nome do Senhor, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica, e se o Senhor não vigiar a sentinela, em vão trabalhos que vigia. Então, se Ele não estiver conosco, nós vamos perder batalha. Aleluia! Temos que ter Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor, porque independente do nosso cargo aqui na face dessa terra, diante de Deus as nossas batalhas são as mesmas. Pensa que pastor vira pastor e para de ter guerra? Pensa que presbítero vira presbítero e para de ter guerra? Pensa que pregador vira pregador e para de ter guerra? Eu no mundo eu tinha muito menos guerra do que eu tenho hoje aqui na presença de Deus. Hoje o diabo ele se levanta e até de vez em quando na porta da minha casa. E está achando que o diabo vai deixar barato aquele crente que saiu do tráfico de droga de 10 anos e agora está pregando a palavra da verdade. O diabo não vai deixar barato. Só que nós temos o sangue de Jesus que está conosco. Nós temos a misericórdia de Deus. Nós
chegou a hora da tarde, Davi se levanta do trono, ou melhor, da cama, né? O texto diz. Davi se levanta da cama, quem sabe aquele soninho gostoso da tarde. Aí Davi pensa, agora eu vou tomar uma fresca no terraço. Aí Davi anda no terraço, daqui a pouco os olhos de Davi, um caminho do outro lado do terraço. Acredito eu que eram 2 terraços pareados, próximo do outro. E quando talvez Davi achou que ia tomar um vento, Davi estava vendo algo diferente. Que a Bíblia diz que quando ele olha do outro lado, ele vai ver uma mulher muito formosa, diz o texto. E ela estava se banhando. E deixa eu dizer para você, ninguém se banha com roupa, tá? Glória a Deus. E Davi lacrou o zoião em cima dela. Remissionário. Aquele que acostumava só ver ovelhinha fedorenta, matando urso, né, matando leão no anonimato, agora ele estava vendo algo muito formoso. O presbítero Martins, ele estava vendo algo que era prazeroso aos teus olhos. E Tiago, ele nos alerta sobre esse perigo. Sabe por quê? Porque Tiago vai dizer em Tiago 1, verso número 15, que depois, havendo a concupiscência concebida, ela dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha só, o pecado também gera luz nos nossos olhos, eles se acendem, ele gosta de dar uma olhadinha, né? Aí quando ele olha e gera luz, dá vontade de consumar, e uma vez que consome, gera morte. Aí Davi pensou assim, vou mandar mensageiro até ela. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Porque os olhinhos de Davi não eram como os olhos de Jó, capítulo de número 31, versículo de número 1. Olha o que Jó diz: eu fiz aliança com meus olhos, como pois eu fixaria numa virgem. Glória a Deus, Jesus. Jó contendia com Deus e diz: eu fiz aliança com meus olhos. Sabe para quê? Para mim nunca olhar para mulher que não me pertence, para mim nunca me olhar para novinha virgem, para mim nunca olhar para rabo de saia, para saia curta. Sabe o que o Jó está querendo dizer? Eu fiz aliança com meus olhos, e se algum dia ele me fazer pecar, Senhor da glória, arranque, porque é melhor eu entrar na glória sem um dos meus olhos do que tendo todos os olhos e ser lançado no inferno. Oh, Jesus, eu vou pregar porque Deus está mandando. Louvado seja o nome do Senhor. E o olhar leva ao desejo. Deixa eu dizer para você aqui. E muitas das vezes, quando nós não vigiamos o nosso olhar, até dá a impressão que a grama do vizinho está mais verde que a nossa, não é assim? Parece que a grama do vizinho tem hora que está mais verde que a nossa, né? A gente olha e vê nossa grama seca, nós vemos nossa grama tudo sendo desmatada, né? Eu vou falando uma língua informal porque tem criança na casa. A gente olha a nossa grama está mais abatida, né? Parece que boi pisou, que boi amassou. Aí quando nós olhamos a grama do vizinho verdinha, os olhos enchem, né? A cobiça enche, louvado seja o nome do Senhor. E sabe por causa de que enche, irmãos? Porque às vezes a nossa grama está sequinha, às vezes a nossa grama tá raquítica. Sabe por quê? Porque falta vergonha na cara para regar ela. Às vezes a grama nossa seca, porque em vez da gente regar para ela ficar verdinha, nós preferimos cobiçar a grama do vizinho do que cuidar da nossa. Hein, eu vou conjunturar aqui para você me entender. Às vezes nós olhamos e falamos: olha a esposa daquele homem, que bonita, né? Olha a esposa daquela mulher, que homem lindo, né? Mas o seu não é não? Hein? E a sua não é não? Não é melhor você cultivar? Não é melhor você regar? Louvado seja o nome do Senhor, para que o diabo e Satanás não vos tente pela incontinência. Oh, glória a Deus, aleluia. Cuidado com os olhinhos. Os olhinhos te fazem pecar. Escute isso aqui, nós estamos falando do rei, com coroa e autoridade sobre a face dessa terra. Ele estava dormindo em tempo de guerra, estava sem armadura, sem Jesus, sem oração, e muito menos sem vigilância. Vai olhar a grama do vizinho, porque não tinha como Jó aliança com os olhos, mas o melhor, ele tinha concupiscência. Sabe o que é isso? Desejo ardente de olhar o que não é dele. Ele tinha isso. Porque a Bíblia diz que ele era sisudo, então ele tinha convicção naquilo que queria. Quando ele olhou Betseba, ele vai dizer: manda saber quem é ela. Oh, glória a Deus. Olha o que ele diz: manda saber quem é ela. E a Bíblia diz: e disseram: porventura não é essa Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias? Ele ficou sabendo que aquela mulher era casada. Ei, Davi sabia que aquela mulher era casada. Mas você acha que ele ligou para isso? Ele poderia ter dito: ela é casada, mas eu tenho coroa. Ela é casada, mas eu sou rei. Ela é casada, mas eu tenho autoridade. Manda trazer para mim. É porque é assim que o diabo age. Ele não cuida da dele, mas ele quer dos outros. É assim que o diabo usa. Ele não cuida do dele, mas quer o marido dos outros. É assim que o diabo trabalha. Enquanto os crentes estão brincando aí fora, louvado seja o nome do Senhor, o diabo está armando laço e entrelaço para destruir relacionamentos e casamentos.
Missionária Rosa, tem hora que o meu coração chega a tremer. Porque quando a gente está orando e fazendo obra aí do lado de fora, o que mais chega diante de nós é pessoas com o coração quebrantado, chorando, gemendo de dor. E eu vou perguntar a ele, às vezes só nas palavras eu até sei. Ele diz: minha mulher me abandonou, me largou, me trocou com outro. E quando é o contrário, meu marido me abandonou, me largou, me trocou com outro. Sabe por causa de quê? Porque o povo não está vigiando nos últimos dias a relação, o casamento, não estão cuidando daquilo que Deus deu como autoridade, como cuidado para ter vigilância, e estão deixando de qualquer maneira. Mas Deus nessa noite vai consertar com você. Deus nessa noite vai falar com você, que eu creio em nome de Jesus. Deus nessa noite vai fazer o homem apertar um pouco o cinto da calça e vai fazer a mulher tomar posição nessa noite. Sabe por causa de quê? Porque tem mensagem que não é de Deus, tem mensagem que é do diabo. Davi viu a mulher e falou: vou mandar mensageiro. Os mensageiros descobrem a notícia, vão levar a mensagem de novo. E a Bíblia diz que ele vai mensagem e volta mensagem. Ei, vai mensagem e volta mensagem. Escuta isso aqui. Naquele tempo de Davi não tinha WhatsApp nem Facebook, mas imagine se tivesse. Manda mensagem: mulher casada, tem problema não, para mandar vir. Manda mensagem: ele é casado, tem problema não, manda vir. Vai no Facebook, vai no Instagram, mas não chama na página principal, não chama no PV. É casado? Manda vir, né? Não é assim que funciona? Nós estamos vivendo uma geração em que os crentes estão gostando de mandar mensagem, irmãos. Os crentes estão gostando de mandar umas mensagens no PV, umas mensagens na madrugada. É mulher casada o dia inteiro com a cara agarrada no WhatsApp, dorme com a cara no telefone, levanta com a cara no telefone. Homem casado mandando mensagem para mulher de madrugada e está achando que Deus não está vendo, mas Deus está com os olhão assim, ó, enquanto ele está com a carinha debaixo da coberta e com a tela acesa, o olhão de Deus está olhando. Manda adúltero sem vergonha que eu te pego. Manda mensagem para você ver. O Deus que eu conheço, ele é amor, mas também é justiça. E ele foi testemunha tua e minha quando nós dissemos sim no altar para nossa esposa. Quando vocês disseram sim para os teus maridos, ele foi testemunha. E na hora da infidelidade acha que ele não vai ser? Olha o que ele diz na tua palavra: eis que eu sou testemunha contra ti, que abandonastes a mulher da tua mocidade, porque eis que eu abomino o repúdio e odeio o divórcio. Eu abomino o repúdio e odeio o divórcio. Glória a Deus. E eu vou falar com autoridade porque Deus está mandando. E se Deus começasse a passar a vassoura dentro de muitas igrejas, não ia sobrar umas. Não ia sobrar um. Me desculpe a sinceridade. Em muitas igrejas, tá, irmãos? Mas tem aquelas que é certo. Tem aquelas que as pessoas são fiéis à tua esposa. Tem aquelas que as mulheres são fiéis aos teus maridos. Ao contrário de Davi. Porque Davi não respeitou a mulher de Urias. E sabe quem era Urias? Era um dos soldados fiéis de Davi. Ele tinha fidelidade com Davi. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Davi manda mensagem, volta mensagem, Davi manda de novo mensagem. Só que dessa vez ele não manda para Betseba. Dessa vez ele manda para Joabe. Quem era Joabe? Comandante da guerra que estava na frente de Israel. Lembra disso? Versículo de número 1. Ele manda Joabe juntamente com o exército e todo Israel para a guerra e fica no palácio. E ele vai mandar agora a terceira mensagem, só que não é para Betseba, porque ele já tinha deitado com ela. Ele agora vai mandar para Joabe. E sabe qual foi a mensagem? Urias está aí na guerra? Manda Urias descer para o acampamento. Porque mesmo que é tempo de guerra, eu não quero ir para a guerra, mas também quero atrapalhar quem quer. Eu não quero ir para a guerra, mas também que atrapalho quem quer ir. Ei, escute isso aqui. Tem pessoas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que ela não quer ir para a batalha e não quer deixar ele ir. Ele não quer ir para a batalha, mas não quer deixar ela ir. Estão querendo descansar no tempo de guerra e ainda quer que alguém o acompanhe no descanso. Mas deixa eu te dar um recado aqui nessa noite. O nosso Deus não é Deus de descanso, Ele é o nosso Deus de batalha. Se estamos em guerra, parte para a guerra, porque temos que ir na guerra. Parte para a guerra. Ele não chamou covarde, não. Ele não chamou medroso, ele chamou valente, ele chamou corajoso, daqueles que louvado seja o nome do Senhor. Passa por cima para renunciar, passa por cima para buscar santidade, passa por cima para ter vigilância, mas não vai perder o seu casamento aqui na terra, não vai. Será que tem alguém que está comigo aqui? Tem alguém comigo? Ou será que eu estou sozinho aí, hein? Tem alguém comigo aqui? Levanta sua mãozinha. Alguém que concorda com a palavra, louvado seja o nome do Senhor. E as mensagens é mensagem de pecado. Escuta, Davi manda perguntar. Davi recebe a resposta. Ela é mulher de Urias, Davi. Cuidado.
Aí Davi manda mensagem para trazer, traz Urias, hein? Ele gostava de mandar uma mensagem. Será que Davi não parecia com ninguém aqui não, hein? Gostava de mandar uma mensagem, escondidinho, mas mandava, né? Ele já estava acostumado com o anonimato, sabia? Ele matava ovelha lá, louvado seja o nome do Senhor, matava leão e urso que tentava pegar as ovelhas. Sabe onde ele fazia isso? No anonimato, no escondidinho. Então ele já tinha essa tática de mandar mensagem escondidinho também. Ele não perdeu, não. O diabo ele não perde a sua estratégia, ele continua usando a mesma. É nós que perdemos a posição e deixamos ele usar a estratégia. Louvado seja o nome do Senhor. E as mensagens vão. Louvado seja o nome do Senhor. E tem aplicativo nos nossos dias de hoje que está cheio de mensagem de pecado. Já pensou se Deus colocasse o dedão lá e digitasse a senha, hein? Já pensou se Deus colocasse o dedão lá e passasse o slide? Já pensou se Deus colocasse o dedão lá e colocasse na digital para abrir aquelas mensaginhas apagadas, aquelas mensaginhas escondidas, hein, meus irmãos? Será que não ia achar em nenhum de nós erro, não? Se nós fôssemos pesados na balança hoje aqui, escuta isso, eu estou em cima do altar com a autoridade de Deus. Será que ele não ia achar erro em nenhum celular aqui, não, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Só que o desejo de Davi agora vai virar ação. Sabe por quê, presbítero Zé Martim? Porque o prazer momentâneo ele traz destruição duradoura. Eu vou repetir porque talvez você não entendeu. O prazer momentâneo ele traz destruição duradoura. Davi era rei, tinha tática de guerra, tinha posição, tinha soldados automandar, vai e volta, vem e vai. Só que mesmo em posição de rei, sendo ele bom, no réu familiar, Davi era um fracassado. Eu te provo diante da Bíblia que ele era um rei segundo o coração de Deus, mas na família ele era um fracassado. Porque quando Davi olha a mulher do seu próximo, ele não respeita, deita com ela, e ela agora fica pejada, grávida, e manda avisar Davi: estou grávida. Davi traz Urias da guerra e manda ele descer para a casa dele para deitar com Batseba, porque assim eu vou transgredir um dos mandamentos do Senhor. Qual? A mentira. Eu vou forjar que Urias vai descer, deitar com a tua esposa, e quando ela falar que está grávida, eu vou falar que é dele, mas sabendo que é meu, né? Davi planejou direitinho. Davi tinha os seus planos, né? E ele manda. Só que Davi não sabia de uma coisa, que a infidelidade que Davi tinha não era a mesma coisa que tinha Urias, porque Davi era um adúltero infiel, mas Urias era um servo fiel. Escuta, Davi era um adúltero infiel, mas Urias era um servo fiel. E Malaquias me traz alegria no coração, porque Malaquias vai dizer que outra vez nós veremos a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Nós vamos ver a diferença, nós vamos notar a diferença, nós vamos olhar a cara dele, vamos ver a diferença. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E o prazer de Davi momentâneo agora vai virar uma destruição, porque ele manda Urias, vai. E sabe o que Urias faz? Deita na porta do palácio. E sabe o que ele disse, missionária Rosa? Se meus amigos estão em guerra, não vai ser eu que vou para casa deitar com minha esposa, vou ficar aqui no acampamento junto com eles. Urias não desceu. Aí Davi fala: o plano falhou, Joabe. Urias não foi. Então faz o seguinte: louvado seja o nome do Senhor, manda ele vir aqui para o palácio. E no segundo dia, Davi leva Urias para o palácio, e conversa vai, conversa vem. Acredito que era mentira da parte de Davi e verdade da parte de Urias. E Davi vê que não tinha pega, porque o homem era fiel. Agora ele manda trazer vinho, manda trazer bebida, e começa a embebedar Urias. E Urias bêbado, agora ele diz: ele bêbado vai chegar a sua mulher. Urias desce bêbado e não desce para casa da tua mulher, ao contrário, permanece na porta do palácio, porque ele disse: os meus irmãos estão na guerra e eu não vou ficar deitado com a minha esposa em tempo de guerra. Eu não quero descansar, eu quero ficar em posição, eu quero ficar no contra-ataque, eu quero ficar na vigilância. E Urias ficou. Glória a Deus. Urias ficou. Aí Davi fala: mandei a primeira, não deu certo, mandei a segunda, não deu certo, e agora eu vou entrar na mensagem. Ele diz: eu vou mandar a terceira. Agora ele diz: Joabe, faz o seguinte, leva Urias de novo para a guerra. Só que dessa vez vai ser diferente. Joabe vai e Urias fica. Aí Davi faz uma carta para Joabe, dizendo: Joabe, coloca Urias na frente da guerra, na parte da cidade onde os homens é mais bom de guerra, coloca ele, e em vez de você proteger as costas dele, não protege, deixa as costas vulneráveis para que o inimigo cefa a vida de Urias. E sabe o que Joabe fez? Joabe recebeu a mensagem, mas sabe que Davi era tão traíra, louvado seja o nome do Senhor, é que ele não manda mensagem direto para Joabe. Sabe quem leva a mensagem? Urias.
Ele leva a mensagem da própria morte sem saber. Olha como ele era tão fiel. Porque se ele fosse fiel como Davi, ele abria a carta no meio do caminho e sabia que estava tramado. Jesus, glória a Deus. Só que a fidelidade de um homem fiel, ela vai até o fim. Ainda que ele perca a vida, mas ele permanece fiel. Será que tem fiel aqui nesta noite? Glória a Deus. Será que tem aqueles que perdem a vida, mas não perdem a fidelidade? Ei, será que tem aqueles que vê que as gramas estão secas, mas não vão olhar para a grama do vizinho? Será que tem? Ei, será que tem aquele que não cobiça aquilo que é do próximo e não transgride um dos mandamentos? Não cobiçarás o teu próximo, nem a tua fazenda, nem a tua mulher, nem o teu dinheiro, nem o teu ganho, mas tem aquilo que você tem e contente com o que você tem. Agora Urias leva a carta e Joabe coloca ele no ponto central. A Bíblia diz que um frecheiro do muro atira uma flecha e acerta certeiramente em Urias. Urias perde a vida. Davi agora recebe a notícia e se alegra, porque ele diz: o nosso pecado está escondidinho, o nosso pecado ninguém sabe. Ele confiou em Joabe, porque Joabe era um soldado comandando o exército de Israel, porém também era traíra. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele armou contra o próprio soldado. Louvado seja o nome do Senhor, para tirar a vida do seu companheiro. Glória a Deus, Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que agora Deus, ele viu o profeta. Aqui eu vou encerrar, porque o relógio não é convertido e já passou do horário. A Bíblia vai dizer que Deus vai enviar um profeta. Quando os reis precisavam de conselho, Deus enviava os anciões, os mais velhos, cabecinha branca, para aconselhar os reis. Mas quando Deus queria consertar algo de errado, ele enviava profeta. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Escuta isso aqui. Quando Deus queria dar conselho, quem ia era ancião. Mas quando ele tinha conserto, quem ia era profeta. Glória a Deus. E Natan entra no palácio. Acredito eu que Davi, todo sorridente, abre a porta. E Natan está entrando ali com aquela túnica de profeta, com roupa de profeta, com cara de profeta e autoridade de profeta. Ele chega no palácio. O Davi está ali, imagino eu, com aquela túnica ali, toda alegrinha, escondido. Agora vem Natan. O que será que Natan quer? Natan senta aí, vou conjecturar aqui na mensagem. Às vezes ele pôs um pãozinho na mesa, às vezes ele pôs um vinhozinho, diz: Natan, come, bebe, te regala, ó, quanto tempo, que saudade, né? Aí Natan falou: não, eu vim aqui, não é para comer nem para beber, eu vim resolver uma coisa com você. Davi, senta na mesa que eu vou falar. Ei, havia um homem pobre que tinha apenas uma ovelhinha. Ele amava tanto a sua ovelhinha, porque a ovelhinha era como um filho para ele. Olha como é que Natan usa de sabedoria. Aí Natan vai dizer: essa ovelhinha comia no prato com eles, dormia na cama com eles, fazia tudo como se fosse filho. Esse homem pobre só tinha uma ovelhinha. Aí um homem rico que tinha mais de 100 ovelhas recebeu um viajante, recebeu uma visita. E sabe o que ele fez? Em vez de pegar a tua 100 ovelhas para fazer para o viajante, ele foi lá naquele homem pobrezinho e pegou a única ovelhinha que ele tinha, tadinho. Pegou a única, matou, fez um ensopado e deu para o viajante. Agora escuta isso aqui. E aquele homem se entristeceu porque perdeu sua única ovelhinha. Aí a Bíblia vai dizer que Davi se irou na hora. Ele disse assim: viva minha alma e viva a tua alma, porque o homem que fez isso, ele merece a morte. Sabe por quê? E ele ainda vai pagar 4 vezes mais o valor da ovelhinha. Aí eu acredito eu que Natan, escuta, olha para cá. Olha para cá, porque agora eu vou dizer. Agora eu consigo conjecturar aqui, vendo que Natan olhou dentro da bolota dos olhos daquele Davi. Ele olhou dentro da bolota dos olhos. Não é assim que o profeta faz? E dentro da bolota dos olhos de Davi, colocou aquele dedão e diz assim: Davi, esse homem é você. Glória. Davi, esse homem é você. Glória a Deus. Você tirou a única mulherzinha que o seu soldado Urias tinha. Ele amava ela, ele tinha um conchego com ela. Ele estava na guerra, mas o coração estava com ela. Ele estava na batalha, mas o coração estava com ela. Ele era fiel a você, mas o coração estava com ela. E ainda além de matar, você matou o soldado Urias. Ainda de engravidar, louvado seja Deus, Betseba, você ainda mata o seu soldado Urias. Deixa eu te falar. E era Deus falando na boca de Natan. Ele disse: será que se você quisesse qualquer mulher no arraial, eu não te dava? Olha o tanto de bem que eu te dei, Davi. Será que tu pedisse mais, eu não te dava? Olha o tanto de palácio, Davi. Será que tu me pedisse, eu também não te dava? Agora tu cresceu olhando naquilo que era dos outros. Sabe como eu vou dizer para você? A espada da justiça nunca mais vai apartar da tua casa. Eu sei que Deus está falando com o coração aqui nessa noite. Lembra de uma coisa: antes de vir um aviso, louvado seja o nome do Senhor. Antes veio um aviso, mas depois veio o juízo. Escutem. Primeiro Deus dá o aviso e depois Deus dá o juízo. Primeiro o aviso e depois o juízo. Guarda isso no seu coração. E Natan fala: este homem é você. Não sou melhor do que Natan, mas se fosse a minha vez, eu ia falar: Davi adúltero. Esse adúltero é você.
Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E Davi vai olhar e na hora ele vai se arrepender. Ele se arrepende, porque Deus é misericordioso. Ele deixa a misericórdia para nós se arrepender. A Bíblia diz em Provérbios 23, louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 23, versículo 3 vai dizer: aquele que esconde o teu pecado jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se você confessar os teus pecados ao Senhor, Ele é fiel para te perdoar de todo pecado e te purificar de toda injustiça. Misericórdia está aí. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que viver em dias com cuidado ao nosso casamento. Nós temos que viver com cuidado nesses tempos que nós estamos vivendo. E nós devemos estar atentos àquela aliança que Deus, Ele foi testemunha entre eu e entre a minha esposa, entre a tua esposa e entre você e entre o teu cônjuge, para que o diabo não venha, louvado seja o nome do Senhor, tirar aquilo que Deus deu sobre as nossas mãos. É que eu vou encerrar. Davi deixou com que os olhos te derrubassem. Davi deixou a concupiscência tirar o seu ministério, quebrar o seu reinado. Porque a família de Davi daí por diante nunca mais foi a mesma. Mas eu vou chegar lá. Só que antes de Davi cair com os olhos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele já estava tendo aviso. Ele sabia que era tempo de guerra e que ele não podia descansar, mas ele não ouviu o aviso. E vai cair com a concupiscência dos olhos. Mas tem muitos casamentos que não estão caindo só com isso, com os olhos não. Tem casamento que estão caindo, sabe com o quê? Com a privação. Tem homem e mulher quando não estavam no mundo aí solteiro, um namorando o outro, conversando com o outro, preparando para ser noivado, né? Eles tinham um fogo um para o outro que parecia fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas depois que casou, gelou, apagou a lâmpada. Deixa eu dizer para você, a privação também conjugal é pecado e derruba casamento. Eu cansei de conversar com pessoas que não preciso mencionar aqui, que disseram: eu toco na minha mulher, ela é igual uma jumenta, ela dá a costa debaixo da coberta. Eu toco no meu marido, ele é igual um jumento, ele não consegue me amar. E o diabo só falou: pode deixar que eu vou colocar uma no teu caminho e outra no caminho dele. Guarda isso para tua casa, não vou te pedir para dar glória não, porque eu sei que a mensagem não coopera. Louvado seja Deus. E Salomão provou que isso é verdade. Quando um se priva para o outro, o diabo entra. Sabe por quê? Salomão diz em Provérbios 27, versículo 7, que a alma saciada, ela pisa em favo de mel, mas a alma faminta, até o amargo é doce. Você entendeu o que eu estou dizendo aqui? Um homem com fome, com a barriga cheinha, melhor dizendo, ele pisa em comida boa. Ele fala: estou cheio, preciso disso. Mas um homem com fome, até o amargo é doce. Tem pessoa que está deixando de comer um prato cheio em casa para buscar self-service na rua. Glória a Deus. Tem pessoa que está deixando de comer um banquete em casa para buscar coxinha de esquina. Sabe por quê? Porque o prato feito em casa está privando. Está dando coxa para a coberta, igual uma mula. Louvado seja o nome do Senhor. Será que Deus não está vendo isso, irmãos? Será que Deus não está sendo testemunha disso? Será que Deus não está vendo essa rebelde? Será que Deus não está vendo esse rebelde? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus vai acabar com a palhaçada mais cedo ou mais tarde. Eu vou falar um testemunho minimamente aqui. Teve um profeta que veio uns tempos atrás aqui. Ele veio pregar numa igreja da Barra, uma igreja da Assembleia de Deus. Sabe o que ele disse, missionária Rosa? Aqui nessa cidade de Murié tem um hospital que cura câncer, não tem? E na época lá em Varela só tinha 2 cômodos, era pavilhão 1, pavilhão 2 somente. E sabe o que esse profeta que nem conhecia Murié, ele falou? Deus me mostrou que aqui tem um lugar que cura câncer. Mas ele falou: vou trazer uma boa notícia para uns e umas más para outra. A igreja ficou em silêncio ouvindo o profeta. Sabe o que ele falou? Ele falou: Deus está mostrando que esse hospital está crescendo e vai crescer, vai ficar gigante. E o povo ficou assim: nós vamos curar nosso câncer, nós vamos curar as doenças. Ele falou assim: não, esse hospital está ficando grande, não é para as pessoas aí fora curar a enfermidade não, mas é para Deus tratar com crentes lá dentro. Glória a Deus. Ele profetizou, pesquisa para vocês verem. Ele pesquisou, ele falou: Deus vai tratar com crente rebelde lá dentro desse lugar. É por isso que ele está crescendo no lugar. Glória a Deus. Porque vai ter crente que vai estar com câncer deitado lá dentro. Louvado seja o nome do Senhor, porque é Deus que vai estar tratando. Não pensa que o profeta vem na casa para trazer maldição, que ele não traz, não, ele traz conserto. E Deus usa ele para trazer conserto. É melhor o profeta dar o aviso antes e você se precaver para não ter juízo. Porque se você ouvir o aviso e não se precaver, o juízo virá sobre ti. O juízo virá sobre a tua casa. Ei, escuta isso aqui. Se Deus te deu teu marido, ele é teu. Se Deus te deu tua esposa, ela é tua. Não toma do marido dos outros e nem toma da mulher dos outros, porque Deus vai tratar com o rebelde. Glória a Deus. Oh Jesus amado, a privação destrói casamento, mas tem outro pecado: a insubmissão.
A insubmissão é pior ainda. Porque a Bíblia diz que quem é o sacerdote do lar? Repita comigo, marido. Marido. Eu sei que vai estreitar um pouquinho, mulheres, mas repita comigo, quem é o sacerdote do lar? Marido. Marido. O marido é o sacerdote do lar, e você sabe o que é o sacerdote? É aquele que dá a voz da autoridade, a palavra final é dele. A mulher pode até dar sua opinião, sim, mas ela tem que concordar primeiro com o marido. Ela não tem que sair na frente, louvado seja Deus, igual a Maria bonita, mulher de Lampião, tomando essa atitude. Não, ela tem que primeiro consultar ao marido e depois tomar, louvado seja Deus, as atitudes. Porque Paulo vai dizer em Efésios 5:22, vós mulheres, sujeitai os vosso marido como ao Senhor. Tem mulheres aqui que consultam a Deus e falam, Deus faz por mim que eu sou merecedor. Deus faz. É sinal que do mesmo jeito, ela também é assim com o marido. Mas a Bíblia diz que o mesmo temor que a mulher tem com Deus, de pedir e de Deus fazer, e dela ter temor e obedecer, primeiro também tem que ter com o marido. Ela tem que ter sujeitar o marido como ela sujeita a Deus. Aí sabe como você sabe que muita mulher não sujeita o marido? É quando você vê quando ela serve Deus de qualquer maneira. Do mesmo jeito ela serve o marido em casa, de qualquer maneira. Amor, esquenta a comida, ela não come frio. Amor, tem como descascar a fruta? Não, come com casca. Louvado seja o nome do Senhor. Amor, tem como fazer? Não tem como não. Faz do jeito que está. E assim que está acontecendo, missionária Rosa. E Deus vai tratar com o rebelde assim. A insubmissão. Aí Pedro vem, 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 1. Estou pregando Bíblia. Se quiser aceitar, vai aceitar a Bíblia. Mas se não quiser, fica com raiva do profeta. Louvado seja Deus. Tá, gente? Que tem lugar aí que eu prego, eles falam, não gosto desse negão. Não se gostar de mim, não, eu já sou casado. Eu falo assim, tá? Louvado seja Deus. Sou feio, mas sou casado. Né? Louvado seja o nome do Senhor. A submissão, Pedro diz assim, olha, mulheres, sede-vos submente, louvado seja Deus, sede vós submissa ao vosso próprio marido, para que ainda que ele não for crente, você ganhe ele sem palavra, mas com seu procedimento. Glória. Tem homem que não é crente, mas a mulher dele ela é tão crente, que ele olha ela e fala, rapaz, eu vou converter, porque essa mulher vai me fazer converter. Eu vou aceitar Jesus, porque essa mulher me mostra aquele exemplo para me aceitar Jesus. Mas tem marido que não é crente, ele olha para a mulher e fala, se for crente igual você, eu estou indo para o inferno. Se for me ser crente igual eu estou indo para o inferno, eu estou no caminho lá. Porque se depender da esposa do marido ser crente, ela vai para o inferno. E também tem o contrário, tem muitas mulheres que dependendo do marido para ser crente, também vai para o inferno. Né? Porque toma aqui, toma lá. Louvado seja o nome do Senhor. Então a privação e a insubmissão também são pecados que levam a casamento a ser destruído. Davi adultera. Quem me aguenta mais 10 minutinhos aqui, diga amém. Amém. Davi adultera. Só que a consequência da escolha de Davi não afetou somente seu reinado, mas afetou também a tua família. Porque a Bíblia diz que Davi tinha um filho chamado Absalão. Ele era um homem lindo, bonito, cabelo grande. A Bíblia diz que Israel olhava para Absalão e encantava com a beleza daquele homem. Louvado seja Deus. E esse Absalão tinha outro irmão chamado, louvado seja o melhor, tinha outra irmã chamada Tamar. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. E Tamar tinha outro irmão chamado Amnon. Louvado seja Deus. E eles eram filhos de Davi. Só que a Bíblia havia falado que Natã falou para Davi que a espada da justiça não apartaria da tua casa, e não apartou. Porque a Bíblia diz que Absalão, irmã de Tamar, ela foi abusada pelo irmão Aminon. Aminon se namorou pela tua irmã Tamar. E ele se fingiu que estava doente. Entrou numa recâmara e falou, chama Tamar, minha irmã, porque eu estou doente. Só que eu não quero comer o bolo da mão de outro, eu quero comer o bolo da mão dela. E quando ela entrou para dar bolo, ele abusou dela, conjugalmente falando aqui. Ele abusou da própria irmã. Aí Absalão, que era o irmão mais velho, olhou e falou, peraí, não vai ficar desse jeito. Se você desonrou minha irmã, agora tu vai pagar com a vida. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Absalão, irmão de Aminon, vai matar o próprio irmão, porque estuprou a irmã. São todos filhos de Davi. Não era para ser rei? Não era para ser sucessor? Não era para ser também segundo o coração de Deus os filhos? Hein? Filho de peixe nasce peixe. Filho de gato nasce gato. Filho de cachorro nasce cachorro. Mas filho de crente não nasce crente. Ele tem que aprender a ser crente. E se o pai e a mãe não for exemplo, e se amanhã depois os filhos for tudo desconcertado, o pai e a mãe não pode reclamar, não. Sabe por quê? Porque às vezes se o filho for desconcertado, a culpa é do pai e da mãe. E a Bíblia diz que Deus vai visitar o pecado do pai e da mãe até a última geração dos filhos. Aí vai pensar, mas o menino cantava na igreja, mas o menino louvava na igreja, mas o menino era crente. Aí o menino está pior que o saci e fora. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe estavam em pecado, estavam desobedecendo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Davi destruiu a casa. Era rei, mas era fracassado.
alicerçado na família. Só que Deus está te dando uma oportunidade nessa noite. Ainda bem que tu não é Davi. Ainda bem que tu não é Davi. E Deus está aqui nesta noite falando com você. Põe a tua casinha em ordem, porque nós sabemos o dia e a hora em que o Senhor vai pedir conta. Louvado seja Deus da nossa casa, da nossa família. E Deus vai lembrar daquele primeiro marido que você casou, daquela primeira esposa que você casou. Porque se for a segunda e a terceira, para Deus não serve. Ah, mas o juiz de paz me deu divórcio. O divórcio só serve para o homem da terra, porque para Deus não serve. Se for divorciado, não entra no céu. A Bíblia diz que aquele que casa mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele é considerado como adúltero. E Apocalipse vai dizer que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. É Jesus. Espírito de Deus. Eu sei que a mensagem que eu prego eu não recebo muito convite, não, mas eu quero que meu nome esteja no livro da vida. Se casar de novo, deixa eu te dar uma má notícia nessa noite: não entra no céu. Tem teólogo do diabo aí do lado de fora e falso profeta que amanhã depois ele pode até vir querer despregar o que eu estou pregando, mas lê a Bíblia, porque a Bíblia vai dizer que aquele que Deus uniu não separa o homem. Por que tem juiz de paz marcando audiência para desmarcar casamento? Da onde esse filho do Satanás arrumou autoridade para desfazer aquilo que Deus uniu? Mateus capítulo de número 19, 1 Coríntios capítulo número 7, Romanos capítulo número 2, lê os textos e diz, a palavra de Deus está dizendo que os adúlteros que casam mais de 1, 2, 3 vezes, louvado seja Deus, se a esposa estiver em vida, se o marido estiver em vida, é inferno na certa. Aleluia. Só que Davi, quando ele cai nesse adultério, destrói sua família, ele vai lá no Salmo de número 51 e escreve, louvado seja Deus. E aqui eu encerro, lendo apenas o Salmo 51, porque o Deus de misericórdia deu oportunidade. Tu pode ficar de pé, com o microfone já volta. Louvado seja Deus. E Davi vai escrever em Salmo 51, versículo de número 10, depois de se arrepender do pecado de adultério, ele diz, olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retira de mim o teu Espírito Santo. Não me lance fora da tua presença e nem retira de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Deus perdoou o pecado, Davi perdoou. Aleluia. Só que o sonho dele era construir a casa de Deus. E Deus falou, Davi, esse sonho você não pode mais realizar. Mas por que, Senhor? Porque tua mão carrega sangue. Que sangue é esse? De Urias, o Eteu. Porque é que ele era servo seu fiel. Só que o tempo que você queria, tinha tanta vontade de construir para mim, eu não aceito as tuas mãos. Manda Salomão levantar, porque tu não levanta mais. Manda Salomão fazer, porque tu não vai fazer. Mão de sangue não coloca naquilo que é puro. Mão de adultério não coloca naquilo que é puro. Mão de fornicário não coloca naquilo que é puro. Mão de desobediente não coloca naquilo que é puro. Casa de Deus é Betel. Tem que ter santidade no arraial para poder ter domínio na casa de Deus. É que eu encerro a oportunidade. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E Deus tem misericórdia para você nessa noite. Deus vai trazer renovação, conserto. Ele vai restituir, trazer de volta o que é teu, trazer de volta o que é tu. Ei, Deus vai restaurar, vai restituir, porque Ele é Deus de restauração. Mas Ele não vai deixar tu contrair novas núpcias, sabendo que a tua primeira esposa e o teu primeiro esposo ainda está em vida. Deus não vai deixar. E se alguém fazer essa aliança, lembre-se de uma coisa, não é da parte de Deus. Eu agradeço a minha oportunidade.